No episódio anterior, nós conversamos como a comida ocupa um lugar especial na vida das pessoas e como a restrição pode gerar problemas. E por isso, cada dieta deve ser personalizada e individualizada para a condição daquela pessoa e para o estilo de vida dela. E hoje a gente não vai fazer muita coisa diferente. Vamos continuar falando sobre nutrição, em especial na vida dos pacientes com doença renal crônica, porém, o nutriente de hoje é o fósforo. Meu nome é Marjorie Frojone e você está no Hemodiálogos. E quem vem para essa conversa com a gente já é conhecida da casa, a Lilian Cupari. Muito prazer, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente novamente. Ela, além de nutricionista, é pesquisadora e ela foi listada como uma das cientistas de maior impacto no mundo. Seja muito bem-vinda, Lilian, novamente. Muito obrigada, Marjorie. É um prazer estar aqui. Um prazer falar de um assunto ou de um tema que eu tanto gosto e que eu acho que pode ajudar muito os pacientes que têm essa doença ou que estão em terapia por diálise. Com certeza. Então, vamos lá. Gostaria de saber um pouquinho sobre o papel do fósforo no organismo. Como ele pode ser importante e em que ponto que ele passa a ser aí um problema para quem tem a doença renal crônica. Então, o fósforo é um nutriente essencial, muito importante. Ele participa de várias... no organismo, ele é um importante constituinte dos ossos e em várias atividades metabólicas. Então, e a gente pode ver que isso é de uma maneira explicitado nos alimentos, que praticamente todos os alimentos contêm fósforo e o fósforo é muito bem absorvido. Então, ele é um nutriente essencial aí na alimentação de qualquer pessoa. E no paciente com doença renal crônica, especialmente aquele que está em hemodiálise, esse fósforo no sangue ele tende a se elevar por falta justamente da excreção renal. E a diálise, embora ela retire fósforo durante o procedimento, ela não é tão eficiente. E a gente tem que lembrar que a pessoa que faz hemodiálise, por exemplo, não é como se o rim estivesse funcionando o tempo todo. Então, há momentos em que o paciente não é submetido à diálise e que esse fósforo que vem basicamente, ou principalmente da alimentação, ele vai se elevar no sangue e isso tem implicações importantes para a saúde desse paciente, especialmente para a saúde óssea e para as doenças cardiovasculares. Então, esse excesso de fósforo ele está envolvido nessas doenças que se associam com a doença renal crônica. Entendi. Ele tem o excesso do fósforo, me corrija se eu estiver errada, ele tem alguns aspectos parecidos com o excesso do potássio que a gente estava conversando no episódio anterior. São alterações bem diferentes, em relação ao fósforo e ao potássio. O fósforo está mais envolvido nesse metabolismo mineral e ósseo, e do que o potássio, que está mais envolvido nas alterações de batimentos cardíacos, nas alterações musculares. Então, o fósforo é mais voltado para os problemas, principalmente ósseos, que acontecem nos pacientes que têm doença renal crônica. Não em todos, mas em boa parte deles. Entendi. Lilian, estudando um pouquinho para conversar com você sobre isso, porque não dá para vir sem saber nada. Eu vi que existe uma relação entre o fósforo e a proteína. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Então, os alimentos que contêm proteína ou que são fontes de proteína, eles também contêm fósforo. Então, se a gente pensar as carnes de qualquer animal, o leite, os derivados do leite, exceto a manteiga, o ovo, a gema do ovo, que contém proteína e contém fósforo também. Então, essa relação ela é muito estreita. Então, quanto mais proteína você come, você vai estar ingerindo
mais fósforo, né? Então, esse é um dos aspectos aí da ingestão de fósforo, que contribui para a ingestão de fósforo. E como fica o paciente nesse meio? Ele precisa de mais? Ele precisa de menos? Como que isso é ajustado? Então, quando a gente pensa, e principalmente no paciente que está em diálise, a recomendação de proteína ela é um pouco mais alta do que a recomendação de proteína para a população geral. Porque a diálise ela é um procedimento que leva a um certo catabolismo, a perdas de aminoácidos, né? Que os aminoácidos são os que fazem, que compõem as proteínas. Então, essas perdas costumam ser razoáveis durante a terapia dialítica. Então, há necessidade de um aumento da ingestão proteica. E aí a gente fica naquele dilema, né? Como é que eu trabalho dar menos fósforo para não ter hiperfosfatemia e dar mais proteína? Então, a gente lança a mão de escolher quais são os alimentos, né, de selecionar quais os alimentos que teriam o que a gente chama de uma relação fósforo-proteína menor. Ou seja, qual alimento que eu dou pouco fósforo, mas ao mesmo tempo eu dou mais proteína. Então, por exemplo, se eu pensar nas carnes, as carnes têm uma relação menor, né, do que, por exemplo, os queijos. Então, quando eu como uma fatia de queijo, eu estou comendo muito mais fósforo em proporção à quantidade de proteína. E quando eu como um bife ou uma carne bovina, eu como menos fósforo em relação à quantidade de proteína. Então, a gente pode trabalhar um pouco isso na orientação, uma maneira de dar menos fósforo com mais proteína, né? E aí a gente volta a discutir um pouco a forma como a gente faz isso, né? Como a gente pode orientar o paciente a ter uma ingestão mais adequada, né? Na verdade, não é, mais uma vez, a gente não está falando em restrição, a gente está falando em ajustes na quantidade de fósforo e na quantidade de proteína. Vou entrar aqui, você pega ali na fuga do tema. Você mencionou algumas proteínas de origem animal, no caso o leite e a carne. E no caso das proteínas vegetal, existem opções? E vou além. É possível a pessoa fazer diálise, né, fazer um tratamento da doença renal crônica e ser vegetariana e ter alguma dieta nesse sentido? Então, essa é uma ótima pergunta. Porque os alimentos de origem vegetal, que também tem proteína, então vamos pensar lá, toda a turma do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, as leguminosas, as oleaginosas, que são as nozes, elas também têm proteína e elas também têm fósforo. Só que uma parte do fósforo desses alimentos, ele está na forma de fitato. E o fitato, nós, seres humanos, a gente não expressa a enzima fitase que quebraria esse fitato e liberaria o fósforo. Então, nos alimentos de origem vegetal, embora eles tenham uma quantidade razoável de fósforo, esse fósforo não é tão bem absorvido quanto nos alimentos de origem animal. Então, essa é uma forma de a gente oferecer proteína também. E a gente só tem que lembrar que algumas proteínas dos alimentos de origem vegetal, elas não são tão completas, mas é possível a gente completar misturando alimentos. Então, um exemplo disso é o arroz-feijão, né? Então, o que falta no arroz e o que falta no feijão acabam se completando. Então, respondendo a sua segunda pergunta, é possível um paciente fazer uma dieta ou vegetariana ou vegana? É possível, desde que ele realmente faça essas misturas de uma maneira mais adequada, para que a gente ofereça uma quantidade de proteína adequada, mesmo sendo de origem vegetal. Então, por exemplo, a soja é um alimento que tem uma proteína muito completa, né? Então, também é uma opção. Então, o que eu gosto de lembrar é que ser vegetariano ou vegano não é simplesmente retirar as fontes de animais, né? Então, para retirar, você tem que introduzir.
né? A única coisa que eu acho que a gente tem que ficar atenta em relação a essas dietas mais restritas em alimentos de origem animal é a quantidade de ferro, né? Que o ferro mais bem absorvido está nos alimentos, nas carnes, e em relação à vitamina B12, que também só está em alimentos de origem animal. Então, a gente tem que focar nisso. Aí, voltando para o fósforo, né? Então, um jeito de a gente implementar isso é usar esses alimentos. Então, não excluir de maneira nenhuma. E nem, tampouco, excluir os outros alimentos que são fontes de proteína animal, né? A gente só, mais uma vez, a gente ajusta nas quantidades, né? E aí é possível a gente trabalhar porque, na verdade, se a gente pensar, né, a gente come muito mais proteína do que a gente, de fato, precisa, né? É uma questão de hábito. As populações ocidentais têm esse consumo mais elevado de proteína. Então, quando a gente tem que fazer este ajuste, ele parece restrição. Mas, de uma maneira geral, ele está dentro daquilo que é recomendado até para uma pessoa que não tem problema renal. Você mencionou duas coisas muito interessantes que eu quero passar por elas. A primeira, rapidamente, que é a questão do fitato. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. A recomendação, principalmente na internet, o pessoal fala muito de deixar os grãos de molho, alimentos que têm fitato de molho, para poder retirar eles, porque a gente não tem essa enzima para absorver. Esse é o nome? É verdade? É ideal que a gente faça isso? Melhor não fazer? Então, quando a gente pensa nessa história de deixar de molho e tal, a gente pensa mais no potássio. Mas a gente tem estudos também mostrando que quando você deixa, inclusive carnes, se você deixar a ferventar a carne antes de fazer a preparação, você diminui também a quantidade de fósforo, né? Mas, gente, vamos combinar, né? Uma carne que deixou na água fervendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que esquecer esse detalhe do remolho quando o paciente já tem outras dificuldades aí em relação à alimentação. Então, não acho que isso seja necessário, a não ser em situações extremas, onde não se consiga um controle adequado. E, né, eu acho que a gente tem que lembrar que existem uns medicamentos que se chamam quelantes de fósforo, né, e que muitas vezes precisam ser empregados para pacientes que têm hiperfosfatemia. E o que os quelantes fazem? Na verdade, eles são, às vezes, até umas resinas ou um quelante que é à base de cálcio. O que ele faz? No intestino, junto com o alimento, ele se liga no fósforo e aí, em vez de parte desse fósforo ser absorvido, ele é excretado pelas fezes. É fácil fazer isso? Não, é difícil, porque às vezes a pessoa tem que ingerir um número grande de comprimidos durante a refeição que tem fósforo, e isso é outra coisa importante, que às vezes a prescrição do quelante, a prescrição é uma prescrição médica, e às vezes essa prescrição é assim: toma 2 no café da manhã, 2 no almoço e 2 no jantar. Mas ele precisa ser utilizado quando tem alimento à base de fósforo. Então, o nutricionista correta, né? É quem vai adequar isso, né? Então, eu preciso saber o que esse paciente ingere no café da manhã, então precisa adequar para saber se naquela refeição tem fósforo. E ele precisa adequar a quantidade de comprimidos com a quantidade de alimentos que são fontes de fósforo. Bom, Lília, a gente está comentando sobre as proteínas, sobre a quantidade de fósforo em diferentes alimentos, mas aqui a gente está mencionando o básico, né? O grão, a carne. Eu gostaria de saber se a gente consegue encontrar esses nutrientes em alimentos que não têm proteína ou em alimentos que são ultraprocessados, industrializados, e como é que isso fica, né, para o paciente?
Então, na verdade, Marjorie, é isso aí. A gente às vezes tem tanto foco nos alimentos saudáveis, in natura, né? E a gente esquece dos alimentos que são industrializados e ultraprocessados. E isso tem sido um problema atualmente, porque esses alimentos contêm muitos aditivos alimentares, né? Que são compostos que são utilizados para conservar o alimento, para melhorar a aparência, para melhorar o sabor, e muitos deles, muitos mesmos, têm aditivos à base de fósforo. Nós fizemos um levantamento, que foi até o mestrado de uma aluna minha, há alguns anos atrás, e nós encontramos 42 tipos diferentes de aditivos à base de fósforo em quase 3 mil alimentos industrializados. E 30% desses alimentos tinham esses aditivos à base de fósforo. E isso, com certeza, vai ter um impacto na alimentação e, consequentemente, na hiperfosfatemia. Tem até um estudo muito interessante feito aqui no Brasil, em que os pacientes em hemodiálise foram orientados a substituir os alimentos ultraprocessados com ideias de como ele poderia substituir aquele alimento por alimentos mais in natura, mais saudáveis. E o outro grupo não foi feita essa orientação, foi a orientação de rotina. E o resultado foi assim espetacular. O fósforo caiu muito, eram todos pacientes que tinham fósforo alto, e o fósforo diminuiu muito nesses indivíduos que diminuíram o consumo desses alimentos ultraprocessados. Então, às vezes, a gente foca tanto nos alimentos in natura e a gente esquece de olhar o que o paciente está consumindo de alimentos ultraprocessados. Então, é como eu falei, né? E não é que a gente vai achar que ninguém mais vai comer nenhum desses alimentos. Aí, quando eu estou falando desses que têm aditivos, talvez valha a pena a gente mencionar, né? Que são os biscoitos, o macarrão instantâneo, e não é no pacotinho, é na massa do macarrão instantâneo. Esses suquinhos em pó, esses pós para sucos, todos têm vários aditivos à base de fósforo numa quantidade grande. E tem um detalhe: enquanto que nos alimentos in natura a absorção não é 100%, esse tipo de fósforo é absorvido praticamente 100%. Nossa, isso é assustador. É assustador, né? Então, dependendo do quanto esses alimentos são consumidos, isso pode influenciar muito aí no fósforo sérico e na hiperfosfatemia. É interessante que você mencionou alimentos, esses ultraprocessados, que geralmente quem consome mais são crianças, né? Então, quando a gente recorre, a gente adultos, quando a gente recorre a algum tipo desses alimentos, geralmente é um apego emocional ali, né? Então é importante a gente ter uma substituição adequada ou conseguir inserir eles na nossa alimentação de maneira consciente, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo, né, à saúde, pensando nessa quantidade de aditivos que eles apresentam, né? Na verdade, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Não é excluir totalmente, mas a gente tem que orientar. E aí vem a nossa parte de educação, né? Então, como é que o paciente pode enxergar onde tem esses aditivos, né? Então, se olhar na lista de ingredientes do alimento, vai encontrar nomes, a gente até orienta, olha, tudo que tiver escrito FOS, porque tem fósforo. Então, pirofosfato de sódio, e eles têm sódio junto, né? O que também é um problema. Então, se a gente orientar bem o paciente, ele tentar identificar, às vezes não é fácil, porque às vezes a fonte é pequenininha, fica difícil, mas ele consegue identificar. Então, nem todo ultraprocessado contém, né? Então, existem, a gente vê, às vezes, alimentos similares que uns têm o aditivo à base de fósforo e outros não, né? Então, fazer essas escolhas também é importante, né? E então, por isso que a parte de orientação, de avaliar o que o paciente
está consumindo, né? Eu sempre falo, não dá para a gente orientar alguém sem saber como é essa relação da pessoa com o alimento, né? O que você falou, às vezes tem alimentos que ele tem uma relação mais emocional com o alimento, né? Sim. E aí a gente tem que trabalhar isso, essa relação. Não dá para a gente falar de alimentação se a gente não entender quais são as dificuldades, aonde aquela pessoa tem alimento disponível para compra, né? O tempo, que tempo ela tem para cozinhar, né? Então, se a gente pensa na população geral, aqui numa cidade grande como São Paulo, em que as pessoas, para ir do trabalho e voltar do trabalho, às vezes gastam horas, né? E aí a pessoa, normalmente a mulher, infelizmente, mas acho que isso ainda vai mudar, né? Está mudando, sim, chega em casa, tem todos os outros afazeres, e aí pensa no cansaço de ter que preparar uma alimentação. Então, a gente tem que entender esse lado também e talvez ajudar as escolhas. Às vezes, é um alimento ultraprocessado, vamos escolher qual é menos pior, né? Também existe essa possibilidade. Então, a gente tem que sempre trabalhar com o paciente, entender e fazer um pouco daquilo que é possível, né? A gente tem que ver o que é possível para aquela pessoa, né? Sim. Às vezes... Eu viajo bastante e eu sinto uma diferença muito grande nos mercados. Então, eu imagino que isso seja um desafio para vocês, né? Entender o que o paciente tem acesso, o que ele vai conseguir comprar, porque realmente é uma diferença muito grande mesmo de variedade, de preço, de qualidade. Então, acho que conseguir conciliar tudo isso é um grande desafio. E falando em desafio, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é trabalhar com equipes multidisciplinares e quais os desafios que a nutrição tem enfrentado hoje, porque não precisa ir muito longe para ver que muita gente se intromete, né, na profissão. Todo mundo tem uma sugestão, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma indicação. Faz isso, come aquilo, tenho feito isso, pra mim tem funcionado. Que bom, né? Mas talvez pro outro não funcione tão bem. Eu queria saber um pouquinho da sua perspectiva. Então, vamos né, voltando aí. Na verdade, assim, nas unidades de diálise, tem uma equipe, sempre tem uma equipe que inclui vários profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, né? E é muito importante que tenha esses profissionais. E o grande desafio, eu acho, é a gente conseguir trabalhar em conjunto, né? A gente conseguir essa transdisciplinaridade, né? Porque às vezes eles existem, mas cada um está fazendo o seu trabalho e muitas vezes, às vezes até por dificuldade de tempo, por ter que atender um número muito grande de pacientes. As unidades de diálise têm um número, muitas vezes, grande de pacientes para um profissional, né? Então, a gente vê isso muito na nutrição, aproveito para falar isso, né? De nutricionistas que trabalham em unidades de diálise que tem 300 pacientes. Então, uma nutricionista para dar conta de 300 pacientes é muito difícil. Então, tentar trabalhar em conjunto é desafiador, mas é muito importante que cada profissional saiba como é o trabalho de cada um, né? E, a partir daí, falar a mesma linguagem com o paciente, né? Ou, quando perceber alguma dificuldade do paciente em relação a algum aspecto, entrar em contato e falar com outro profissional e discutir com o profissional, sei lá, com o nutricionista. O paciente está com alguma dificuldade na alimentação. Então, o fisioterapeuta detectou isso de alguma maneira. Então, trazer isso para o nutricionista e trabalhar em conjunto. Eu sei que a realidade, às vezes, não é essa, mas a gente tem que tentar cada vez mais, né, tentar trabalhar em conjunto e cada um saber exatamente como o outro trabalha e, muitas vezes, cada um ter um pouco de informação que seja igual para todo mundo. Quando a gente fala de alimentação, por exemplo, você falou, né, a gente também, né, tem que ter muito cuidado com as informações que estão na internet, nas mídias sociais, porque muitas vezes elas são muito chamativas, né, de que aquele alimento vai resolver o problema. Então, isso é outra
parte importante da educação nutricional, né? De a gente trabalhar também isso e de orientar o paciente quais são as fontes que ele deve procurar, né? Quais são as fontes que realmente são de confiança pro paciente, né? Ou para o outro profissional da área que quer entender um pouco mais. Como identificar como aquilo funciona para ele, né? Exatamente. É importante a gente fazer essa separação, essa individualização de cada um. Exato. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como funciona a medicação para conseguir abaixar os níveis de fósforo no corpo desses pacientes. Então, tem uma forma, né, de pelo menos tentar diminuir a absorção, que é o uso dos chamados quelantes de fósforo. Esses quelantes são medicamentos, algumas resinas ou outros que têm um cálcio junto e que de que forma que eles agem. Quando o indivíduo come um alimento que contém fósforo, uma parte desse fósforo se liga a esse medicamento e ao invés do fósforo ser absorvido, ele é excretado pelas fezes. Então, isso é importante, ajuda, contribui, só que o paciente precisa ser muito bem orientado de como usar os quelantes, né? Então, não é em qualquer refeição que ele tem que ingerir aquele quelante. Aquela refeição precisa ser aquela que tem alimentos fontes de fósforo. Então, o paciente precisa ser orientado, precisa ser educado para saber quais são os alimentos que contêm fósforo e como ele deve usar esses quelantes. E isso é um trabalho, a prescrição do quelante é uma prescrição médica, mas quem acaba fazendo os ajustes de como usar, quando usar, é o nutricionista, que acaba sabendo quais refeições aí são importantes para o paciente usar, porque vai ter aquela ação de quelar, de ligar no fósforo. Existe alguma situação, no caso desses pacientes, que não é possível usar o quelante, apesar dele ser uma opção interessante? Então, tem alguns pacientes que têm uma certa intolerância ao uso dos quelantes de fósforo, e normalmente é uma intolerância do trato digestivo, no estômago ou para o intestino, e eles não conseguem utilizar. De fato, existe essa dificuldade. Outra coisa que eu gostaria muito de falar é que nem todo fósforo que causa hiperfosfatemia vem da alimentação. Então, a doença renal leva umas alterações hormonais, por exemplo, de um hormônio chamado paratormônio, que é um hormônio que vai aumentando à medida que a doença renal progride. E ele é um hormônio que acaba agindo no osso, retirando do osso cálcio e fósforo. Então, esse fósforo vem do osso e é por isso que ele fica elevado. Então, muitas vezes, o tratamento da hiperfosfatemia é um tratamento de tratar essa glândula que é a paratireoide, que está produzindo muito hormônio. Então, às vezes, a alimentação não vai resolver o problema. E a gente tem que lembrar que a diálise também não é tão efetiva na retirada do fósforo, né? Então, esse é um outro aspecto que eu acho muito importante que a gente explique para o paciente, porque muitas vezes o paciente se esforça tanto em diminuir a sua ingestão de fósforo e ele não vê resultado no fósforo sérico, né? Então, a gente precisa explicar, olha, muito desse fósforo ou está vindo do osso, ou ele não está entrando no osso, quer dizer, esse osso tem uma mineralização muito lenta por consequências da própria doença, e o fósforo vai ficando alto. Então, outras abordagens, né, uma abordagem clínica ou às vezes até cirúrgica, tem que ser empregadas para diminuir esse fósforo. Ou às vezes até a diálise. Então, a gente sabe que diálises mais frequentes, elas também ajudam a eliminar mais o fósforo. Então é mais uma vez essa mensagem. Não é só a alimentação, né? A gente tem que olhar para todos os outros aspectos que estão implicados naquelas alterações, aqui no caso da hiperfosfatemia. Maravilha, Lilian. Quer acrescentar alguma coisa? A gente está encerrando. Queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem. Eu gostaria de deixar sempre a mensagem de que a gente
não pré-julgue o que o paciente faz e não deixe de entender quais são as suas dificuldades em relação à alimentação, né? Então, mais uma vez, lembrar de todos os fatores que estão envolvidos na alimentação, né? Que não é só se nutrir, né? Que tem vários aspectos que influenciam muito na qualidade de vida da pessoa. Então, a gente tentar trabalhar com o paciente, ele tentar ajudar na motivação, né, que eu acho que é isso importante, e ele que entenda. Eu acho que conhecimento é super importante, mas não é tudo, né? A gente, às vezes, tem tanto conhecimento de determinadas coisas e a gente não consegue mudar. Né? Então, a gente tentar entender as dificuldades que o indivíduo tem para a mudança, e aí a gente tem o profissional da psicologia que pode ajudar muito a gente, né? Por isso que a gente tem que trabalhar junto. Né? O profissional da psicologia, que pode trabalhar comportamentos e entender qual é a relação da alimentação daquele indivíduo com a comida, né, de como ele se relaciona com a comida, é muito importante. E a gente tentar ser o menos restritiva e prescritiva, né, e tentar entender melhor um pouquinho como é essa relação com a comida e como que a gente pode ajudar essa pessoa nessa relação para a gente não causar, né, transtorno alimentar. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, porque à medida que você fala de restrição, isso pode levar essa pessoa a ter uma alimentação mais transtornada, que a gente fala. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e lembrar que o comer envolve vários aspectos. Acho que era essa a mensagem principal que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Mais uma conversa maravilhosa com você, Lilian. Que ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder, né, de alguma forma, contribuir aí para que as pessoas que têm doença renal crônica, que fazem hemodiálise, poderem ter uma qualidade de vida e continuar tendo muito prazer em se alimentar. E contribuiu muito. Muito obrigada. E deixar meu muito obrigado para você aí do outro lado. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Continuem seguindo as redes sociais da NefroStar para continuar acompanhando os episódios. E até o próximo.